Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olá, chegamos para mais um dia do nosso propósito de leitura da Bíblia toda. Estamos no propósito aqui de Êxodo, capítulo... Hoje nós vamos ler o Êxodo, capítulo 8 ao 10. Esse propósito de ler a Bíblia todos os dias. E aqui nós chegamos então ontem, na leitura, na parte o início das pragas, primeira praga ali, as águas se tornando em sangue. E hoje a gente vai ver a continuação dessa história aí, a praga das rãs. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e à tua amassadeira, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre toda a terra. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e por teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, porque saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e de teu povo, e de todo o teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirava mal. E a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouvia como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se não deixardes ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não há enxames de moscas, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre
o meu povo e o teu povo. Amanhã será esse sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre a terra, toda a terra do Egito. A terra foi corrompida pelos enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque se sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esse enxame de moscas se retire da presença de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a tua palavra, que Moisés e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo, para que me sirva, porque se recusardes deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre seus cavalos, sobre seus jumentos, sobre seus camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração do Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés e da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornando-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava as úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e peço-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre a terra, sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruídos da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo
para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens nos campos, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez subir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva e a chuva que não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou em o seu coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares, deixarei o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos nos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, as casas de todos os egípcios que nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dará de ser por laço? Deixa ir os homens, para que me sirvam, que sirvam ao Senhor meu Deus, ainda que sabes que o Egito está destruído. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir,
E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos e com nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, servi ao Senhor, pois é o que pediste. E o lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra e sobre a terra, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apresentou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas expressas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado que há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Glória a Deus. Então, concluímos a nossa leitura de hoje, 20º dia. Louvado ao Senhor Jesus. Êxodo capítulo 8, 9 e 10. Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, louvamos ao Senhor e agradecemos por esse 20º dia. Chegamos aqui ao capítulo